Uma pesquisa feita pela Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular mostrou que 45% das mulheres brasileiras sofrem de varizes. Dor e inchaço são só 2 de alguns dos sintomas que essas pessoas podem apresentar. Além disso, deve-se tomar muito cuidado e fazer acompanhamento, porque as varizes podem evoluir para complicações mais graves, como a trombose. No episódio de hoje, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a doença, como são os cuidados e no que a gente tem que prestar mais atenção. Olá, estamos aqui com o Conecta Med, seu podcast de saúde e bem-estar. Eu sou Jéssica Calisto, hoje eu estou aqui com o cirurgião vascular Lucas Sarquis, formado pela Universidade Evangélica do Paraná e membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Obrigada, Lucas, por estar aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço o convite e poder dividir um pouquinho da nossa experiência e conhecimento aí para ajudar nossos pacientes. A gente vai começar com uma pergunta mais genérica. O que são as varizes e como que elas são formadas? Então vamos lá. Antes da gente partir primeiro do que é uma varize, né? A gente tem que entender que a gente tem basicamente 2 encanamentos no corpo, né? Um que sai do coração e leva o sangue limpo, que são as artérias, e outro que traz, que são as veias, né? E as veias, elas são responsáveis pelo retorno venoso, né? E quando uma veia mais superficial está doente, que não consegue fazer esse retorno venoso de forma adequada, ela pode ficar tortuosa, dilatada, com problema das válvulas venosas, né? E com isso pode desenvolver uma varize, né? Ou a doença de varizes, né? E a gente percebe que uma porcentagem bem alta está presente nas mulheres. As mulheres são mais acometidas mesmo? Quais os outros fatores de risco para desenvolver a doença? Genética é um fator muito importante, né? Talvez esse seja um dos principais. Quando chega no consultório, muitos pacientes chegam já falando assim, minha mãe tinha, minha avó tinha, minha tia tinha, e realmente a genética é um fator muito importante. Como você falou, as mulheres, o sexo feminino, pela carga hormonal, tem um comprometimento a mais, né, que fragiliza isso. Além disso, a gestação, quando acontece pelo sobrepeso que o útero faz sobre a veia principal que retorna o sangue, pode aumentar essa quantidade de varizes durante a gravidez. Posição de trabalho, a pessoa fica muito em pé ou muito sentada, os 2 extremos são ruins, não é só de pé ou só sentada, os 2 extremos prejudicam e podem predispor ao surgimento de varizes. E muito se fala sobre os principais sintomas, né, de dor, o inchaço. O que mais a pessoa com varizes pode sentir, pode ter de alteração ali? Eu sempre brinco que tem alguns pacientes que parecem que leem o livro quando a gente está conversando com eles no consultório, que eles falam assim, doutor, eu acordo bem, ao longo do dia eu vou ficando com a perna cansada, parece que tem 2 sacos de arroz na perna, que eu chego em casa, a perna está inchada, eu preciso colocar a perna para cima, né? Nada mais é do que essa dificuldade do sangue subir, né? E são esses os principais sintomas: peso, cansaço, dor na perna, uma dor em queimação, que alivia quando coloca a perna para cima. Lucas, você falou sobre a questão genética. É mais pai, irmãos, avós? A partir de quando assim tem essa influência maior? Isso não está bem descrito na literatura, né? Tem alguns pacientes, por exemplo, que chegam que falam, não tenho nenhum componente familiar. Tem uma paciente que veio há pouco tempo que ela é carteira, trabalhando, fazendo entrega, né? Muito tempo de pé, dela me falou assim, doutor, mas ninguém na minha família tem varizes. Só que você examinando ela, você via veias dilatadas, tortuosas na perna, com sensação de peso, cansaço. Ela tem doença venosa. O componente genético realmente tem uma parte importante disso, né? Mas a gente falar que a genética vai ser fundamental e excludente para ter ou não varizes, a gente não pode afirmar isso. Principalmente pelo fato de que hoje a mudança do estilo de vida das pessoas, fazer menos atividade física, passar o dia inteiro sentado dentro de um escritório, e isso tudo predispõe ao surgimento de varizes, né?
E quando que a pessoa deve procurar um especialista? Porque às vezes tem só uma dor, só um inchaço, acha que é do dia a dia, que é normal. Quando que eu diferencio que que já é uma doença, que já é um estágio um pouco mais grave, assim? Eu sempre falo que o cirurgião vascular, para essas pessoas que têm varizes, às vezes eles chegam para mim e eu pergunto, é a primeira vez que você vai no vascular? Daí eles me falam, sim, é a primeira vez. Daí eu falo, e não vai ser a última. Porque o vascular a gente precisa fazer um acompanhamento contínuo. Por quê? E quando que tem que ser esse acompanhamento? O quanto antes. Na dúvida, se precisa ir no vascular, tem que ir, né? Por quê? Porque a doença venosa crônica, eu falo isso para todos os meus pacientes e pacientes, que não tem cura, né? Porque a gente vai tratar as varizes hoje, mas a gente não vai conseguir tratar a genética. Às vezes a gente não vai conseguir mudar o estilo de vida completo da pessoa, né? E com isso, o que a gente precisa? A gente precisa entender que esse paciente pode desenvolver varizes ao longo da vida. Mesmo que a gente às vezes opere, faça um procedimento de laser, daqui 5, 10 anos pode voltar, entre aspas. Falo entre aspas porque não é que vão voltar as varizes, é que elas sumiram, vão surgir novas. Tá? Isso é um mito que fala assim, não vou tratar, porque vão voltar as varizes. Foi o que eu falei, vão surgir novas, tá? E se a gente consegue fazer uma prevenção desse surgimento, seja com procedimentos anuais, semestrais, dependendo de caso a caso, a gente não precisa submeter esse paciente a uma cirurgia novamente. Você falou de prevenção, tirando as medicações e tratamento cirúrgico, a gente vai falar mais pra frente, de estilo de vida mesmo, o que o paciente poderia fazer para prevenir ou evitar uma progressão? É aquilo que a gente sempre brinca, né? Ter uma vida saudável. Mas o que é uma vida saudável? Uma ingesta hídrica boa, que é beber água, fazer o sangue fluir melhor, né? Trabalhar o músculo da panturrilha, porque a gente brinca que a gente tem 2 corações, nós vasculares, né? Um é o coração que bombeia o sangue, sai do coração e vai para os órgãos, pele, membros. E quando chega lá na perna, a panturrilha contraindo, que seria o segundo coração, faz empurrar esse sangue para cima. Então, uma atividade física com musculatura, com musculação de membros inferiores para fazer fortalecimento dessa musculatura da panturrilha realmente vai trazer benefícios. Além disso, evitar períodos muito prolongados em pé ou muito tempo sentado. Vale a pena a pessoa que já tem uma genética familiar, um componente familiar, já começar o uso de meia elástica mesmo sem ter a doença? Então, isso vários pacientes compram meia sozinhos, né? Tentando, a vizinha indicou, o familiar indicou. A gente vê muito uso em voos prolongados, né? Mas no dia a dia, assim. Isso aí. Então, assim, meia, quase todo mundo pode usar, mas alguns pacientes não podem usar. Então, o ideal é que você possa indicar, que o médico realmente indique para você. Olha, faça o uso da meia, porque não é só a meia elástica, né? A meia elástica, ela tem graduações, tamanhos, alturas. Então, falar que todo mundo pode usar não é certo, mas quase todo mundo pode, né? E usar de forma preventiva, eu sempre brinco que a meia faz parte do tratamento. A gente não vai conseguir evitar que surja as varizes, mas a gente pode retardar, ou pelo menos diminuir o tempo de progressão da doença. E a gente vê que varizes não tratadas ou maltratadas podem evoluir para algumas complicações. Quais seriam essas complicações? Esse é o ponto que, quando eu estou conversando com os pacientes no consultório, é o que eu mais friso. E tem alguns motivos para isso. Primeiro, a doença de varizes, como eu já falei aqui e falo no consultório, não tem cura, né? Então, o objetivo do tratamento de varizes, seja ele clínico, cirúrgico ou de formas mais modernas, o objetivo é não trazer complicações. E as principais seriam flebite, que nada mais é do que aquelas veias tortuosas, dilatadas, saltadas para fora da pele, as varizes, inflamem e formem coágulos de sangue ao longo dela. Algumas flebites, quando são superficiais, podem ir lá para o sistema profundo e fazer trombose em alguns casos. Então, flebite, trombose, num grau mais avançado de doença, inclusive fazer alteração da pele com ferida, né? Aquelas úlceras varicosas. E quando chega na úlcera varicosa, a gente vai ter que
correr atrás do prejuízo, né? Tem tratamento, tá? Só um parênteses aqui, mas o objetivo é não chegar lá, porque quando chega numa ferida crônica, muda completamente a qualidade de vida. E hoje o objetivo da medicina é o quê? Trazer qualidade de vida para os pacientes de forma mais preventiva, né? E existe casos extremos de amputação de membro, assim, de uma evolução muito desfavorável? É raro, é bem raro uma doença de varizes evoluir com uma ferida na perna, infecção e acabar em amputação, mas existe, né? Tinha um professor nosso da faculdade que falava que na medicina e no amor nem nunca nem sempre, mas realmente é possível, né? Mas antes disso acontecer, a gente tem diversas alternativas. O fato é, como você mesma disse antes, né? Quanto antes procurar, melhor o nosso resultado, né? Então a gente pode tratar para evitar as complicações. Esse que é o principal ponto aqui do tratamento. E a gente estava falando sobre a meia elástica. Qual seria o papel dela ali no tratamento das varizes? A meia talvez seja o ponto mais difícil de eu convencer as pacientes no meu tratamento clínico, que a gente tem que fazer, né? Eu gosto de fazer uma comparação. Quando a gente está com uma mangueira e está saindo a água, a gente aperta a ponta da mangueira, a água sai mais rápido, né? Da mesma forma, a meia elástica vai atuar assim na perna. Diminuindo o diâmetro da perna e das veias, vai fazer com que o sangue suba mais rápido. E com isso, melhore o retorno venoso. E com isso, melhorando os sintomas dos pacientes. Eu já vi muitas pessoas usarem a meia de forma errada. Muita gente dorme com a meia elástica. Queria saber o porquê que não é correto fazer isso. Quando a gente está falando de meia, a gente está falando de uma meia com uma graduação pressórica que vai ajudar no retorno venoso. Quando a gente está deitado, dormindo, a gente está numa posição 0 grau, né? E com isso, lembra que eu expliquei lá no começo, tem as veias e as artérias levam o sangue. Quando a gente está 0 grau, o sangue está voltando, está escorrendo para o coração de novo, né? Quando a gente está segurando a meia aqui, o sangue arterial vai chegar com mais dificuldade no pé, porque já está 0 grau e não está conseguindo chegar lá. E com isso pode, inclusive em alguns casos, fazer sofrimento arterial. Veja, em algumas situações o paciente vai dormir com a meia, seja depois de uma cirurgia, depois de um procedimento em consultório. Em alguns casos ele vai dormir, mas daí por um tempo curto. Não é assim, dormir com a meia, vou perder a perna. Não. Sob orientação médica, perfeitamente. Né? Em casos específicos. Exato. Ali. E além da meia, quais os outros tipos de tratamento que se tem hoje em dia para varizes? Eu sempre brinco que são 3 tratamentos, basicamente. Um é o clínico, que nada mais é do que a gente fazer a mudança de estilo de vida, a meia elástica e medicamentos e hidratantes. Quando falamos em medicamentos, tem medicamentos via oral, que vão ajudar a deixar essa parede da veia mais forte, digamos assim, para empurrar esse sangue para cima. Além de diminuir a cascata inflamatória que a doença de varizes pode fazer na perna. Tem os medicamentos em forma de creme também, que além de ter uma camada de hidratação da pele, diminui de forma local essa inflamação que o extravasamento do líquido para fora da veia vai causar ali. Além disso, eu bato muito nessa tecla no consultório, que é quando a gente tem que tratar varizes, a gente tem que cuidar da pele. Por quê? Independente de qual seja o nosso tratamento, a inflamação que as varizes causam ali vão puxar líquido da pele e com isso deixar a pele suscetível, né? Seja ferida, seja machucado, alterações de coloração. Então, o hidratante é fundamental. Porque muitas pessoas acham que é bobeira, né? Hidratar a pele no dia a dia, ainda mais em caso de doenças específicas, que é muito necessário. A gente acha que é uma coisa descartável, né? Isso. Eu sempre brinco que o pessoal sempre lembra de hidratar o rosto, hidratar a mão, mas a perna todo mundo esquece, né? E, por exemplo, quando a gente falou de complicações, uma das evoluções que a doença de varizes pode fazer em alguns casos é a erisipela, que é inflamação e infecção da perna, né? E o principal mecanismo para existir essa erisipela é uma lesão de pele, seja por
coçar a pele, ou ainda porque a pele está muito ressecada, fez uma batidinha e entrou a bactéria ali, né? Esse seria basicamente o tratamento clínico. Existe o tratamento cirúrgico, daí hoje a gente tem uma paciente que veio semana passada no consultório, a primeira coisa que ela me disse, ela falou assim, eu não quero operar. Porque eles pensavam, era uma paciente um pouquinho mais de idade, ela me falava assim, achava que só cirurgia resolvia, ou é meia ou é cirurgia, e hoje não é mais assim. Cirurgia ainda é uma porcentagem, mas fica ali em torno de 20%. Os outros 80% a gente consegue tratar no consultório, seja com escleroterapia, que é aquela aplicação conhecida, seja com tratamento com espuma, que é outro tipo de tratamento, ou ainda com laser transdérmico, que nada mais é do que a gente acha o vaso, dá um disparo que o laser vai queimar o vaso, diminuindo ele de tamanho, né, para tentar fechar esse vaso. Sobre o tratamento clínico, é pelo resto da vida, é por tempo determinado, como que funciona? Doença de varizes não tem cura, né? Então, remédio o resto da vida, nem sempre, né? A gente vai ter que tratar caso a caso, mas uma coisa que eu digo sempre é, você vai ter que acompanhar comigo, né? Porque tem pacientes que vêm e falam assim, não estou usando meia, não estou usando remédio e estou bem. Essa paciente deixou de ter doença de varizes? Não deixou. A única coisa é que ela está controlada. Por quê? Porque ela está fazendo atividade física, ela está nadando, ela está fazendo a caminhada dela diária. Tá bem, não precisa tratar essa paciente. Mas, por exemplo, aquele paciente que já teve ferida na perna, a gente já conseguiu cicatrizar, ou se não, teve uma trombose. Enfim, esse, infelizmente ou felizmente, vai ter que fazer um tratamento bem regular até o resto da vida. E para quem faz procedimento, tanto laser quanto a cirurgia mais convencional, quais são os cuidados de pós-operatório, como que funciona a recuperação para esses pacientes? Então, ontem eu operei um paciente, ele me falou assim, doutor, eu vou ter que ficar 40 dias com a perna para cima mesmo? Eu falei, não, sai do hospital, lógico, quando eu vou dar alta, o paciente tem que ter caminhado, então não é mais aquilo de ficar 40 dias com a perna para cima. Porque a medicina evoluiu e a cirurgia de varizes também evoluiu. Hoje a gente tem técnicas que a gente queima a veia por dentro para diminuir resposta inflamatória, dor, hematoma. Além disso, nós entendemos que o paciente que fica muito tempo parado, ele tem maior risco de trombose, então a gente tem que estimular esse paciente a andar. O único cuidado que eu sempre peço, independente de qual seja o tratamento, cuidado com o sol, né? Porque o sol ele desencadeia a cascata da melanina, que vai fazer pode fazer uma hiperpigmentação. Algumas pacientes são mais suscetíveis a isso do que outras, mas o sol eu brinco que é o inimigo do tratamento do vascular, independente de qual técnica seja, né? Pode ficar com a perna manchada, né? Algumas manchinhas no trajeto da veia ou na cicatriz, o roxo, né? Tanto é que quando a mãe falava, né, na época, passa protetor, senão vai ficar manchado. E é isso aí mesmo. Quando a gente era pequeno, a gente já tinha essa noção, só perdura, né? Falando um pouco sobre a gestação. Uma pessoa que quer gestar e já tem alguma alteração ali, já tem um pouco de varizes, qual que é o mais aconselhável a se fazer assim? Eu sempre tento dividir em duas, talvez esse seja o maior dificuldade ali, uma delas que a gente tem no consultório, porque são duas etapas que a gente tem. Aquela paciente que já está em processo ativo de tentar uma gestação, essa não é aquela paciente para você indicar tratamento, dependendo do caso, né? Mas por quê? Porque com a gravidez, ela vai aumentar a pressão ali do útero, o útero crescendo vai apertar a veia principal que volta, que é a veia cava, volta ao sangue, e com isso vai propiciar mais surgimento de varizes e vasinhos. Então, se a gente tratar essa paciente antes, vai ter toda a cascata cascata não, né? Vai ter a gravidez e com o passar do tempo, após a gravidez, vai voltar e surgir novas, né? Então eu sempre falo assim, se você está tentando, vamos tentar melhorar a sua qualidade de vida e atividade. Começar a usar meia, cuidar com hidratante na perna, evitando uma cirurgia para a gente fazer uma só, né? Porque às vezes eu vou ter que operar essa paciente antes e vou operá-la depois.
Teve uma paciente faz pouco tempo que eu operei, que ela me falou assim, eu quero engravidar. E ela tinha veias dilatadas e tortuosas. Eu falei, quando que você quer engravidar? Ela falou, daqui uns 3 anos. E eram veias importantes. Daí eu falei, não, então vamos operar agora. A gente tira o risco da complicação. Depois você vai ter sua gravidez tranquila. Por quê? Na gravidez, imagina essa paciente que eu acabei de dar o exemplo que eu operei. Ela tem varizes dilatadas, já veias dilatadas para fora da pele, que doem, que causam uma inflamação ali, né? Se a gente não tratar essa paciente, ela pode, durante a gravidez, fazer flebite, que é aquilo que eu falei, da veia ficar dilatada, dura, com um coágulo de sangue lá dentro, durante a gravidez, né? O que restringe ainda mais nossos tipos de tratamento para essa paciente. Então, em alguns casos a gente opera antes, outros a gente opera depois. Quando que a gente vai saber? Dividindo com o paciente. Cada um conversando. A paciente vai me falar, eu penso isso. Eu vou falar, olha, eu concordo. Acho que vamos fazer dessa forma que vai ser legal. Ou senão eu vou falar assim, olha, vamos operar antes? A gente vê muito varizes associado com pacientes mais velhos. Hoje em dia ainda é assim, mais em pessoas mais velhas? Ou o quadro tem mudado? Você tem atendido mais pacientes novas? Ainda tem muito paciente idoso que a gente atende. Mas hoje, cada vez mais, os pacientes vêm mais novos pra gente. Por alguns motivos, né? Isso é especulação nossa, né? Entre os vasculares. Uma das especulações é que, antigamente, as pessoas caminhavam para tudo. Hoje, todo mundo vai de carro para todo lugar. Então, a gente não trabalha o músculo da panturrilha. Será que é por isso que tá surgindo jovens com mais varizes? Não sei. São especulações, né? Hoje, com a mídia social, cada vez mais posta foto, aqui no Brasil, foto de biquíni, foto de saia. Então, as pacientes têm um apelo estético muito maior. Então, elas não querem mais aqueles vasinhos, aquela veia aparente na lateral de coxa. Então, elas estão buscando mais cedo, né? E volto a dizer aquilo que antigamente era só cirurgia. Então hoje a paciente chega, a gente faz um tratamento no consultório, tira aquela veia que incomoda ela, se for uma veia doente, né? Se não for doente a gente não vai mexer, a gente vai tentar mostrar para ela que não é doente. Para quê? Pra gente tratar essa paciente do que ela precisa também, né? Do que ela quer. E até onde vai essa questão estética? Tem uma quantidade grande de pacientes que procura somente por isso? Ou muitas delas têm sintoma associado? Quando chegam as pacientes e falam, eu tenho só vasinhos. Não são só vasinhos. É a ponta do iceberg, né? A ponta do iceberg pode ser só os vasinhos, mas essas veias, e às vezes é uma nutridora que tem por trás que a paciente nunca tinha visto, né? Que a gente, durante a consulta ali, a gente vai usar de alguns artifícios para identificar essa nutridora. Essa paciente já começa com alguns sintomas. Eu não tenho. Você pergunta assim, são só os vasinhos? São. Você sente alguma coisa? Eu não sinto nada. Nem no verão? No verão dói um pouquinho a perna. E quando faz viagem longa? Às vezes incha um pouquinho. Então, tem alguns já componentes de uma doença venosa crônica que está se instalando, né? Mas sim, tem algumas que vêm só por 2 ou 3 telangiectasias, que são os vasinhos, né? E a gente vai tratar. Por quê? Porque já é o começo da doença, além de ajudar essa paciente, né? As pessoas ficam assustadas, às vezes, porque às vezes tem que tirar a safena ali da perna e as pessoas consideram uma veia importante. E você tirando um vaso grande, não vai fazer falta ali no sistema circulatório? Isso aí. Tem alguns pacientes que chegam perguntando assim, doutor, mas se eu tirar a safena não vai prejudicar meu coração? E por causa da ponte de safena, né, que o pessoal fala, né? A ponte de safena é pegar a veia da perna e usar no coração. Não tem nada a ver em prejudicar o coração. Nós temos 4 safenas, 2 em cada perna, a magna e a parva. Por isso que eu sempre falo, a gente está tirando uma veia doente, a gente não vai tirar uma veia saudável, né? Então, mas não vai me fazer falta? Eu faço uma comparação. Imagina que a gente tem 2 estradas. Uma que está levando para a praia, que está fluindo super bem, e outra que está toda esburacada, está estragando os carros. Se eu fechar essa estrada,
os carros vão começar obrigatoriamente pela estrada boa, melhorando o fluxo, né? E é exatamente isso. Eu vou estar tirando uma veia doente, para quê? Para que o sangue se readeque e comece a ir só pelo caminho bom. Com isso, melhorando o retorno venoso. Eu faço essa comparação todo dia no consultório. Por quê? Para tentar exemplificar um pouco. Mas não vai fazer falta, contanto que seja uma veia doente. As pessoas ficam assustadas e eu acho que colocando na prática do dia a dia fica mais fácil de entender, porque já está imprestável, né? Já está inutilizada. Então, tirar ela ali não vai trazer tanto prejuízo, né? Isso aí. Hoje, se a gente pode preservar uma safena, a gente faz. Tem uma técnica nova hoje que a gente tenta... Porque nada mais é do que comunicações entre encanamentos, entre aspas, que causam o problema da safena, né? Algumas pacientes que têm um diâmetro pequeno de safena e com alguma nutridora importante, explicando para a paciente, a gente fazer uma tentativa de tirar só essa nutridora mantendo a safena, né? De forma consciente, com muita clareza com a paciente, sem enganar ninguém, mas é uma alternativa para a gente tratar, mas em alguns casos só. E hoje em dia ficou muito famoso, explodiu de um tempo para cá, pelo menos ali no meu círculo, sobre o lipedema. Existe associação das varizes com o lipedema? E explica um pouquinho pra gente também o que é o lipedema, para quem ainda não sabe. Então vamos lá, a doença da moda, né? O lipedema sempre existiu. Não é uma doença da moda, não é uma doença nova. É que até 2019 não era considerado doença. Então, o lipedema é um acúmulo de gordura na perna, principalmente, pode ter nos braços também. E esse acúmulo de gordura, além das células dos adipócitos serem em maior quantidade, eles inflamam mais. E essa inflamação causa dor, causa retenção de líquido, causa uma fragilidade capilar, então surge um monte de roxinho, a paciente tem, às vezes, sensibilidade ao toque. Tem uma paciente que foi lá que ela falou assim: doutor, eu faço academia 6 vezes por semana e eu não consigo emagrecer nas pernas. E ela era super magrinha, tinha um IMC baixo e mesmo assim tinha as pernas gordinhas, né? Mas não é gordinho, é uma doença que é o lipedema. E realmente tem um componente associado entre doença de varizes e o lipedema. A gordura inflama. Junto com isso, dificulta o retorno venoso, né? A gente tem uma quantidade de massa magra menor e com isso não tem aquela contração muscular para o sangue subir tão bem, né? Então tem uma associação, sim, né? Um detalhe, a paciente com lipedema a gente não vai tratar no momento que ela chega no consultório. A gente primeiro precisa desinflamar essa paciente para não prejudicar ainda mais ela. Basicamente, cuidar do estilo de vida, do dia a dia e fazer acompanhamento de rotina, né? Para não deixar evoluir. Isso aí. Eu falei isso, né? Às vezes é a primeira consulta do vascular, mas não vai ser a última, né? Pelo contrário, vai ser a primeira de muitas. O acompanhamento é fundamental, porque às vezes a paciente não identificou que ali está começando a piorar. Tem um paciente que veio comigo que ele me falou assim: a minha avó tinha ferida na perna e eu vi que está começando a ficar com uma manchinha marrom, que já é alteração de pele pela doença de varizes, né? Na parte de baixo do tornozelo ali. Daí eu falei assim: tá, mas e faz quantos anos que você sente isso? Ele falou: faz muitos anos, mas eu achei que todo mundo tinha, né? E hoje o acesso à saúde, à informação é muito mais fácil do que era antigamente. Então, você vai jogar na internet lá, vai procurar, vai achar um chat GPT da vida. Você vai ver, isso é doença de varizes, né? A gente consegue prevenir isso. E falando um pouco sobre estilo de vida, a gente tem um quadro que é Não Deixe para Depois. Queria que o doutor falasse um hábito saudável que pratica no dia a dia e que poderia dar de dica para o pessoal de casa. Não deixe para depois. A minha rotina como todo cirurgião praticamente, é muito corrida, né? De uns 6, acho que até um pouco mais, eu voltei numa rotina um pouco mais regrada, né?
E como que essa rotina acontece? 5:30 da manhã. Por quê? Porque se eu não vou às 5:30 da manhã, eu sei que às vezes eu não vou conseguir à noite. Então, é meu hábito. Hábito saudável. 5:30 da manhã, toca o despertador, academia. Seja para correr, seja para nadar, seja para musculação. Todo dia. Por quê? A gente precisa se exercitar, a gente precisa se mexer. Eu falo isso para os pacientes, não é fácil para mim. Tô com um bebê em casa de 2 meses. Então, às vezes, eu mal dormi e já acordei de novo. Mas a gente precisa disso, porque no final do dia, ou melhor, no final da vida, a gente vai se arrepender de não ter feito isso. Sim. Para mim, final do dia é mais complicado também. Quanto antes se livrar, melhor. Isso aí, a gente tem... Porque se eu garantir isso daqui, e isso é uma coisa que mudou muito pra mim. Depois que eu criei o hábito mesmo, quando eu não vou, seja por... tô operando de madrugada, alguma emergência que teve, meu dia piora. Mesmo eu, às vezes, dormindo mais, né? Então, é nossa meditação quase. Lucas, obrigada por estar aqui com a gente, por esclarecer nossas dúvidas. Como que o pessoal de casa pode te encontrar se precisar? O principal ponto é, o vascular, ele tá aqui para te ajudar. Não tenha medo do vascular, né? A gente não morde, a gente não opera só, a gente não dá meia elástica para todo mundo, então é caso a caso. Acho que dá para deixar meu Instagram ali tem o link dos consultórios que eu atendo. E venha, converse, vamos fazer uma consulta, entender suas queixas e tenho certeza que prevenção é o melhor remédio. A gente vai deixar ali o link do Instagram pro pessoal de casa. E obrigado a todos que assistiram. Se gostou, curte e compartilha e até o próximo.